Tô aqui vigiando o fogão a lenha ali, fazendo uma galinhazinha assada. Eu tava pensando esses dias, como foi que eu entrei na Coelba, rapaz? Porque entrar na Coelba era e é complicado. Eu consegui um contato através do Dr. Gadelha, que havia sido muito amigo do meu pai, amicíssimo. E eu cheguei para ele e perguntei, olha, eu estou fazendo a faculdade de artes plásticas na Escola de Belas Artes, né, lá na Bahia, na UFBA, que era outra coisa dificílima de entrar. Só entrava quem tinha QI ou quem tinha. Eu acredito que tenha sido por QI, porque eu não tinha nada. E ele falou, olha, há uma vaga. E essa vaga fica na cidade de Correntina, na Bahia, é longe. Você tem interesse? Aí eu falei, tenho. Pois bem, então. Mas e a faculdade? Rapaz, eu prefiro ao emprego porque eu não tenho condição de me manter na faculdade por recursos próprios. Eita, tem certeza? Tenho. Então, olha, vá lá no edifício Roosevelt, na Avenida Brasil, acho que é isso mesmo, na Cidade Baixa, isso lá em Salvador, e procure o Dr. Bonelli. Converse com o Dr. Bonelli que ele vai lhe atender. Diga que foi eu que mandei, que é sobre essa vaga lá na cidade de Correntina, extremo oeste da Bahia. E eu cheguei, Dr. Bonelli, me apresentei, ele fez uma pesquisa ali comigo, fez uma entrevista, gostou, e eu falei, doutor, e agora? Rapaz, agora você vai fazer o psicoteste. É logo aqui no corredor, você procura a doutora, que eu não lembro o nome, na sala tal. Eu fui, procurei a doutora, fiz o psicoteste, tudo. Aí, depois do psicoteste, que eu voltei na sala do Dr. Bonelli. Doutor Bonelli, e aí? Aqui está o resultado do exame do psicoteste. Deixa eu olhar. Deixa eu ligar para ela. Ele ligou. Ah, agora tudo bem. Então você vai agora fazer o exame a prova de conhecimentos específicos, que era português, matemática e física e eletricidade. Procure na sala tal, assim, 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 que já está começando lá os testes com as outras pessoas que estão envolvidas para essa vaga. Eu já tremi na base, né? Porque tinha mais pessoas envolvidas. Aí eu entrei lá na sala, tem umas 14 pessoas e eu, no sentido do baiano assim, baiano, falei, tô lascado. Como é que eu vou participar com esse pessoal? O pessoal deve ter um conhecimento melhor, tô saindo da escola agora, sem conhecimento nenhum a não ser o básico, né? E fiz outros testes, fiz a prova. Aí o instrutor falou, ó, daqui a uma hora e meia, os resultados estão prontos. Se vocês quiserem aguardar, vocês já pegam o resultado. Aí uma hora e meia depois realmente saiu, eu peguei o resultado, falei, aí doutor Bonelis, está aqui o resultado. Aí ele olhou e falou, deixa eu ver dos demais concorrentes. Aí ele chegou e falou, olha, os demais concorrentes tiveram nota entre 6,5 e 7. Aí isso aí já me derrubou. E a minha? Como é que foi? Olha, a tua ficou na 7,5, cara. Tu é o vencedor do concurso para essa vaga. E olha que essas pessoas foram bem selecionadas. Esse concurso aí não foi aberto para todo mundo, senão estaria milhares de pessoas aqui. Aí eu cheguei e falei, tá, e agora? Agora o que falta é fazer os exames médicos. E aí você vai procurar o doutor tal, tal. Nessa mesma avenida, no final, tem uma clínica lá que ele que faz os exames médicos da Coelba. Aí eu fui. Olha, agora complicou. Porque um ano antes
eu tinha feito uma... eu tinha tido um problema no pulmão, eu tinha tido derrame pleural, cheguei a tirar 700 ml de água do pulmão. Quem sabe o que é água do pulmão? Não é outra coisa a não ser uma infecção, inflamação, é pus mesmo. E fazia um ano. E falei, e agora? Porque tem aqueles testes de tudo, né, que eles fazem, biomédico, tudo. E eu fiz, com o coração na mão e o pulmão na outra. Aí eu fiz o exame e eu falei, quando sai o resultado? Rapaz, parecia online as coisas, porque ele falou assim, não, esse exame aqui é rápido, a gente já lhe deu o resultado agora. Aí eu falei, então, ó, isso, eu procurei o doutor Bornelli, 9 horas da manhã, isso já eram umas 3 horas da tarde. Olha o tempo, correu. Aí eu esperei o exame, cara, milagre de Deus. Não deu nada, nenhuma manchinha, nenhuma sequela. Milagre de Deus, milagre de Deus. Isso eu agradeço até hoje. Aí voltei no doutor Bonelli de novo, ele falou, aqui está o resultado do exame médico. Caramba, velho, eu nunca vi uma contratação, uma pré-contratação tão rápida. Deixa eu ver o exame. Ok, tá ok. Tá bom. A entrevista, ok. Psicoteste, ok. Exames, os testes admissionais, ok. Exame médico, ok. Cara, tu for o vencedor, então pega teus documentos e vai amanhã cedo procurar o Carlos lá na DIP, na divisão de pessoal da Coelba. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Falei, então tá bom. Aí de manhã cedo, pá, na DIP, já com os documentos. Aí o Carlos, eu já estava esperando, o doutor Borges me ligou. Aí eu falei, caramba, não é que eu conquistei as pessoas? Conquistei o doutor Borges também. Aí o Carlos veio, papai, pá, assina aqui. Eu falei, o que é isso aí? Não, já é o seu contrato empregatício com a Coelba, a partir de agora você já é funcionário da Coelba. Eu falei, caramba! Aí voltei lá no doutor o Gadelha, o velhinho. Meu pai tinha sido motorista dele na Chesf, em Paulo Afonso. Meu pai era motorista da diretoria. Tinha muito moral, velhinho. Aí, rapaz, eu cheguei nele, bati, ele falou, rapaz, eu tava querendo saber de você, que você foi do Dr. Bornelli e não me retornou para dizer como é que foi. Aí eu cheguei e falei, apontei para ele assim a carteira, eu falei, o que? Ele perguntou, o que foi? O que tá acontecendo? Já tá assinada. Ele olhou para mim e falou, cara, não me fez perder tempo. Aí eu, como assim? Eu falei, porque eu tô aqui preocupado com você, você não me procurou, e foi doutor Bornelis, e nada, e eu tô já preparando você para ir fazer os outros passos, tudo, e tu já vem com a carteira assinada. Ele falou, eu passei no teste psicoteste, no teste admissional, no teste médico, tá aqui a carteira assinada. Ele riu. Ei, rapaz, foi uma festa, me abraçou e falou, rapaz, que coisa boa, eu tava torcendo por você, que seu pai foi um dos melhores amigos que eu tive. Em relação ao pulmão, eu vou continuar aqui, que tem mais um tempinho. Como foi que esse pulmão se curou? Lá no hospital, quando eu fui internado, foi assim, eram umas 3 horas da tarde, eu comecei a tossir, e de repente não tinha fôlego e não tinha força para me levantar, e minha mãe, o que foi, meu filho, o que foi, já levou para o hospital fez o exame médico, já ali tudo, já perguntou imediatamente à minha mãe, isso em 75, 1975, eu tinha 16 anos. Aí ele chegou e perguntou à minha mãe, vocês têm alguém em Salvador? Aí ela falou, tem, mas por quê? Porque quem ia para Salvador já era últimos casos, situações precárias. Eu falei, tenho sim. Minha mãe respondeu, tem sim, por quê? Esse menino precisa ser internado urgentemente. Olha, vê se consegue um ônibus, que era um ônibus, né? Saía às 7 horas da noite, chegava no outro dia 7 horas da manhã.
e leva ele para Salvador. Amanhã já tem aqui o encaminhamento médico para ele procurar lá uma pessoa assim no INSS, na Avenida, carro atrás da Avenida 7, rapaz, lá em Salvador, prédio INSS, eu não lembro mais, Avenida 7, Avenida Carlos Gomes, se eu não me engano. Aí nós chegamos lá, 7 horas em Salvador, 8h30 já estávamos lá, e aí a gente ligou para uma amiga nossa lá em Paulo Afonso, e que era do INSS, me fugiu o nome dela agora, eu agradeço muito a ela, que ela ajudou muito sempre a família em casos de necessidade. E aí, rapaz, o médico olhou, examinou e falou, isso me tem que ser internado agora, e já me mandou diretamente para o IBIT. O IBIT é Instituto Baiano de Investigação do Tórax, ficava na Confederação, um campo lá embaixo, uma praçona, vários andares, e acho que me botaram no sétimo. E lá eu fui, mas eu não. Aí meu cunhado me deu um livro, pequenininho, fino, que era Cheixonoye Gil, meu cunhado, falecido hoje. Muito inteligente ele, muito sábio. Só era meio bobo pro lado de bebida, né? Porque ele chegou a doar o fígado dele, que era por causa do fígado que ele faleceu. Aí ele brincando falou, tenho uma doação de um fígado, o pessoal perguntava de quem? É meu, aí todo mundo ria, porque o fígado dele estava totalmente pela bebida destruído. Aí eu entrei lá no hospital com esse livro, comecei a ler, e esse livro dizia, a doença não existe, você que a cria, você que a alimenta. E eu fui ali, ó, lendo, e crescendo espiritualmente. Eu sempre fui cristão, sempre tive meus tempos com Deus, com Jesus Cristo, sempre tinha aquele momento ali de reflexão. E nisso, do meu lado, tinha um senhor, seu Manuel, o português, seu Manuel Portuga. E seu Manuel Portuga era aquele senhor alegre, brincalhão e tudo, e aquele me ajudou muito. E olha, foram dias internados nos quais eu me diverti muito. Tanto que quando meus irmãos chegavam lá para me visitar, as pessoas perguntavam, quem é o doente? Porque esse aí não tem cara de doente, os outros estavam mais com cara de doente do que eu. E aí passei 30 dias internado, tomando coquetel mesmo de remédio, para poder fazer a acupuntura, tirar o... sugar por entre as costelas, entrando até a pleura que reveste o pulmão e sugar aquele trem lá que estava incomodando. Eu fiz, doeu pra caramba, cara, não se mexa, porque se quebrar aqui, vai quebrar dentro de você, vai ser outro problema. E ali eu aguentei, era uma seringa, tirava dali, botava, e foi muito, viu? E aí, o médico chegou e passou para mim, doutor Quiroga, acho que era um peruano, né? Falou, olha, você não pode fazer exercício físico durante um ano. O único exercício que você vai fazer é esse de respirar para ir alimentando o pulmão. Quantas vezes por dia? Faz umas 3. Caramba, com 4 dias já estava em 100, com 5 dias em 200, 300 e ali foi. Com um mês, minha mãe me pegou jogando bola, só via lapada no pé da orelha. Pá, menino irresponsável. Mãe, pra casa. Eu fui pra casa. Tudo bem que foi no início do jogo, ainda bem. E aí, eu não parava, eu ficava sempre movimentando, exercitando ali, sem ninguém ver para perceber, porque eu estava fazendo a coisa que o médico tinha proibido. E o médico tinha proibido. E aí, então, no mês de junho, e foi no mês de dezembro, no mês de junho, início de junho, foi aberto as inscrições para a Corrida da Fogueira, que é lá em Paulo Afonso, é uma corrida onde todo mundo participa, se quiser, até cadeirante, dos atletas, menino, homem, mulher, jovem, casado, solteiro, viu? Aí eu me inscrevi e comecei a praticar a corrida ali 100 metros, devagarzinho, 200 metros, 1000 metros, dia após dia, sempre crescendo um pouco mais, 1 quilômetro, 2 quilômetros, e sempre com cuidado,
me reforçando, me alimentando. Aí, quando foi no dia da corrida, minha mãe descobriu, porque eu estava colocando as vestimentas escondidas, ela viu a numeração. 187. O que é isso aí? Não, mãe, é que eu vou ali agora. Você vai participar dessa corrida. Mãe, você não vai. Mãe, você não vai. Engola o choro. Aí eu falei, mãe, eu vou. Mas vou devagar. Minha mãe viu assim, né? Você vai conseguir alguma coisa disso? Eu falei, olha, é pra mim. Eu lutei muito esses dias para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Então, olha, quando chegar aqui na frente, você para. Eu ia passar na frente da minha casa. Eu vou ficar olhando. Na hora que eu passar na frente, eu vou correr atrás de você. Vou pegar você, vou tirar você dessa corrida. Tá bom. Aí na hora que correu, eram 280 participantes, mais ou menos. Na hora que passei lá em frente da minha casa, eu me abaixei. E ela olhando assim por cima pra ver se me enxergava. E quando eu tava lá na frente, eu levantei ela. Voltei aqui, ó, já. Eu vi muita gente passando por mim em garupa de bicicleta, sério. E eu não. E eu tava com um limãozinho na mão. Quando eu sentia que dar uma mordida no limão, eu não sei se aquilo ali seria para alguma coisa ou não, só sei que quando chegou mais ou menos 200 metros do final da corrida, tinha um amigo meu na frente chamado Mário. Mário era um amigo meu do grupo de jovens. Aí alguém gritou, passa, corre que só tem ele na tua frente. Falei, o quê? Que eu vi muita gente desistindo mesmo ao longo da corrida. Aí eu cheguei e apressei, consegui passar no corredorzinho dele que dava acesso ao palco final. Quando eu cheguei lá, tinha gente pra caramba. E o meu professor, que era o Fred, no qual eu tinha dado o atestado para ele de educação física proibida, ele perguntou para mim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: participando da corrida. Cara, e tu chegou aqui? Qual é a minha posição? 28º lugar. Eu falei: para mim, uma vitória foi um primeiro lugar. Então nunca desista. Esses dias meu sobrinho Juninho, meu querido amigo, eu li sou que estava com problema de próstata, liguei para ele e falei, olha, a doença, quando a gente não está doente, a gente é sadio. Quando a gente está ali, acha que não tem doença nenhuma, a gente é sadio. Mas quando a doença chega, a gente adoece. Então levante a cabeça. Não se entregue. Porque a vida é uma só e a gente tem que lutar por ela. Então levanta a cabeça. Eu passei por esses dias que eu fui fazer o exame de próstata e o técnico lá chegou e falou, caramba, a sua próstata tá aumentada pra caramba. Num circuito de lá pra cá, quase que eu nem sei, quase que eu me matei, porque o cara me deixou louco. Eu tava bom antes, depois que o cara falou isso, eu desci. Então eu falei pra ele, olha, cuidado. Não faça isso, não sinta isso. Sinta-se vitorioso e viva a todo momento, a qualquer momento, como se fosse o primeiro. Diga às pessoas que você ama, eu amo você, abrace, faça-se sentir amado e ame também os outros. E esses dias me ligou e agradeceu, tio, obrigado, tio, suas palavras foram fortificantes, edificantes e eu hoje estou vivendo melhor porque estou valorizando mais a vida. Então valorize a vida você também. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, seu lar, seu casamento. Abençoe tudo em sua vida, porque Ele quer você do lado dele, sendo abençoado. Amém? Obrigado a todos.